Bom dia, estamos em mais um encontro diário juntos e que bom que você veio mais uma vez começar o seu dia estudando a Palavra de Deus. Como mencionei ontem, nós estaremos estudando durante essa semana sobre as 3 mensagens angélicas. Mas antes de entrar mais especificamente dentro desse tema, das 3 mensagens propriamente dito, gostaria de ler com você 2 textos. O primeiro está no livro de Daniel, capítulo 12. Se você tiver sua Bíblia perto, você pode abrir. Daniel, capítulo 12, verso 4 e verso 9, eu vou estar lendo. Olha só, eu vou ler esses 2 textos de Daniel, depois vou ler um de Apocalipse. Repara quais são as semelhanças e diferenças nesse texto. Olha só, Daniel 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Pulamos para o 9. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então perceba, Daniel tem um livro que ele recebe na visão, mas esse livro ele está fechado, ele está selado e ele não pode abrir. Agora avança lá para Apocalipse, que é o segundo texto que eu quero ler com você. Apocalipse no capítulo 10, do verso 8 até o verso 10. Olha só o que diz, repara as semelhanças. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Bom, você reparou a semelhança? Repara que nos 2 textos, aquele que está tendo a visão, ele recebe um livro do anjo. Só que é interessante que no livro de Apocalipse, esse livro ele já está aberto, enquanto em Daniel ele está fechado. Só que lá em Daniel o anjo falou o seguinte, olha só, o livro vai estar fechado porque ele só deve ser aberto no fim dos tempos. Mas agora em Apocalipse ele já está aberto, que nos dá a ideia justamente do fim dos tempos, que o fim dos tempos chegou, certo? Bom, agora o interessante é que quando João pega esse livro, ele come o livro. Lógico, aqui é um símbolo, é uma visão, né? Mas João, quando ele come esse livro, primeiramente tem um gosto doce, é um gosto agradável, ele gostou do sabor. Só que quando ele engoliu, ficou um gosto meio ruim na boca, uma coisa meio amarga, não caiu muito bem no estômago. O que isso quer dizer? Bom, nós adventistas do 7º dia entendemos que essa profecia se cumpriu no movimento milerita. Esse movimento carrega esse nome porque ele foi direcionado por um rapaz chamado Guilherme Miller, lá nos Estados Unidos. Você já deve conhecer um pouco, na lição passada mencionamos um pouco sobre essas profecias que foram estudadas por Guilherme Miller, mas ele começou a estudar o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, esquadrinhando o livro, como o livro de Daniel falava, e ele chegou à conclusão que depois de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, em 22 de outubro de 1844, Jesus voltaria. Ele viu que um evento muito importante aconteceria e ele entendeu que era Jesus voltando. E naquele momento ele começou a pregar o evangelho como nunca foi pregado. Muitos até dizem que o evangelho foi muito mais pregado naquele tempo como do que em qualquer outra situação. Nunca foi pregado tão forte e rapidamente. Só que o problema é que Guilherme Miller e os seus ajudantes, seus estudiosos, seus amigos, eles acertaram o estudo, acertaram a data, só que eles erraram o evento. Porque quando dizia ali no texto que o santuário seria purificado depois desse tempo todo, depois de todos esses anos, não estava dizendo da volta de Jesus, mas estava dizendo do juízo que estaria começando. Ou seja, no santuário celestial, Jesus sairia do lugar santo e agora passaria para o lugar santíssimo, que é onde ele está hoje. E lá ele estaria julgando a todas as pessoas. Ali ele estaria, na verdade, intercedendo pelos nossos pecados. Por isso que nós dizemos que Jesus é o nosso intercessor hoje. Agora, olha só que interessante. E aí nós, até só explicando, né? A partir daí nós entendemos por que seria o gosto doce e o doce amargo. Porque quando eles comeram o livrinho, digamos assim, quando eles primeiro estudaram, o gosto era muito bom, era doce. Mas quando engoliram, quando eles realmente viram o que era, ficou um gosto amargo, porque houve uma grande decepção. Porque Jesus não voltou naquele dia, como você deve saber pela lógica. Bom, mas o texto ele continua com mais um verso, eu quero concluir com isso. Se a gente ler o capítulo 10, no verso 11, ele diz assim, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, Jesus está voltando, é verdade, e a mensagem foi pregada. Jesus está intercedendo pelos nossos pecados, mas ainda existem muitas pessoas que precisam saber. É nossa missão profetizar. E uma lição que nós podemos tirar final da lição de hoje, do texto de hoje, é que nós devemos pregar o evangelho. Muitas pessoas ainda precisam saber
que Jesus está voltando. Jesus está intercedendo pelos nossos pecados, mas os outros precisam saber disso. Não quer você também se tornar um pregador e talvez um profeta de Deus? Que Deus te abençoe. Até amanhã.